Fala, futuro militar, professor Ricardo Oliveira na área. E se você tem um foco de ser militar, aqui é o lugar, irmão. Aqui é o lugar e nós vamos fazer alguma questão, você tá vendo aqui do lado, de português, do professor Ricardo Oliveira. Então, se você está estudando para o concurso aí de sargento de aeronáutica, sargento do exército, aprendiz de marinheiro, fuzileiro naval, aqui tem umas questões para você. Será que você sabe o que que é a classificação do sujeito? Plural dos substantivos? Então aqui a gente tem vários bizus, tá? Vários bizus para iniciarmos no modelo novo. Espero também que vocês gostem, tá? Primeira questãozinha aqui. Antes de começarmos a questão, né? Não esqueça aí de se inscrever no canal. Não esqueça aí de hypar. Não esqueçam de compartilhar. Porque isso vai estar me ajudando demais, tá bom? Tá bom? Vamos lá então, irmão. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão. Então é colocação pronominal. Eu subi um vídeo desse aqui recente no canal, tá? É uma colocação pronominal. E o que que é a colocação pronominal? Eu quero saber aonde o pronome ficará, ficará, ficará em relação ao verbo. É isso. Então, eu tenho um verbo, esse pronome, ele vai ficar antes, é um caso de próclise. Ele vai ficar no meio, é um caso de mesóclise. Ou ele vai ficar depois, é um caso de ênclise. Então é isso que eu quero saber. Ele vai ficar aqui, ele vai ficar aqui ou ele vai ficar aqui? E aí? Vamos lá? E quais são os pronomes? Cara, PO, pronome ou pessoal, pronome ou pessoal oblíquo átomo. Eu tenho me, te, se, vos, lhe, os, as. Beleza? Eu tenho então aqui os meus pronomes. Vamos ver. Nunca sabe-se. Ele jogou para depois do verbo, mas eu posso fazer isso? Não. Por que não? Porque eu tenho aqui uma palavra que atrai o pronome. Palavras atrativas, palavras negativas, advérbios, não, nunca, ela atrai o pronome para antes do verbo, tá? Já não é a alfa. Vamos continuar. Se fala muito sobre política nas redes sociais. Eu inicio colocando aqui um pronome? Se fala. Não, né? É fala-se. Jamais encontram-se novamente, ó. Não, não. Logo que se conheceram melhor. Beleza. Já chegamos aqui, ó. Então, a nossa primeira questão é a delta. Nossa primeira questão é a delta. Tranquilinho até agora? Tranquilinho. Conseguiu entender? Primeira questão delta, por quê? Porque tá ali certo. O pronome que, ele atraiu a partícula se, o pronome se, tá? Indique a alternativa em que é um verbo transitivo indireto. Meus amigos, vamos lá. O que é verbo transitivo? Eu quero saber qual é a transitividade do verbo. E quando eu quero saber sobre transitividade, fala, professor, o que que acontece? Acontece algumas coisas. Eu posso ter verbo transitivo direto, eu posso ter verbo transitivo indireto, eu posso ter verbo transitivo direto e indireto, eu posso ter verbo intransitivo, eu posso ter verbo de ligação. Então, esse aqui é o básico que eu tenho que saber. E eu tenho uma condição sine qua non. O que é condição sine qua non, professor? É aquela condição sem a qual isso não existe. Para eu ter, vou até trocar aqui a nossa cor, para eu ter verbo transitivo direto, obrigatoriamente eu tenho que ter o objeto direto. É condição sine qua non. Para eu ter o verbo transitivo indireto, eu tenho que ter o objeto indireto. Para eu ter o verbo transitivo direto e indireto, eu tenho a junção dos dois acima. Ou seja, o verbo vai me pedir tanto um objeto direto quanto o objeto indireto. O verbo vai ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. É a junção. É o Goku e o Vegeta, irmão, fazendo a fusão. Verbos intransitivos, ele não tem complemento. É que a gente sempre tem um cuidado com os adjuntos adverbiais, os advérbios, tá? Porque ele pode botar assim, ó. Ele faleceu de doença.
Aí o cara estudou um pouquinho, ele vai fazer assim, ó. Opa, eu tenho o meu verbo, faleceu. É o meu verbo. Quem é que? Quem é que faleceu de doença? Ele. Ele é um pronome. Todo pronome ele assume a função de núcleo. Núcleo do sujeito. Se dentro do núcleo eu só tenho um elemento, eu só tenho um elemento aqui dentro. Eu estou diante de um sujeito simples, beleza. Ele faleceu, o cara pensa assim, ele faleceu de. Ah, pediu a preposição. De que ele faleceu? De doença. Então aqui é o objeto indireto. E aqui é verbo transitivo indireto. E ele erra feliz. E ele erra feliz. Por que ele erra feliz? Porque quem falece, falece. Quem sai, sai. Aqui trata-se de um verbo intransitivo. Eu não preciso de complemento. Se eu tirar isso aqui. Se eu tirar. Espera aí que tá dando um bugzinho. Vamos lá, devagarzinho, para que. Pronto. Ele faleceu, acabou. Eu já passei a informação. Veja, eu não preciso de um complemento. Então, cuidado ali nos verbos intransitivos. Isso aí cabe para qualquer um, tá? Cabe para qualquer um. Eu posso te dar um verbo que, por natureza, ele é um verbo transitivo direto. Ele tem a natureza, por exemplo, comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou o quê? Então, o verbo comprar, ele tem, por natureza, ser um verbo transitivo direto. Só que se eu falar, ele comprou ontem, cadê o objeto direto? Eu não falei que é uma condição sine qua non? Cadê o objeto direto? É aí que vocês erram. Esse é o detalhe que os alunos erram e não os nossos alunos. E eu não vou eu não vou fazer esse bate-papo, porque senão essa aula aqui ela vai ficar muito grande, essa correção vai ficar muito grande. E eu sei que você que está aí do outro lado não vai querer ficar 1 hora assistindo aqui. Mas dentro do nosso curso, a gente trabalha com toda a calma do mundo para te explicar isso. É aqui que o concurseiro erra. Ele vai ver o verbo comprar, ele está tão acostumado a falar quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Não pediu preposição, verbo transitivo direto. Só que ele falou, ele comprou ontem. Ontem é um adjunto adverbial de tempo, é um advérbio. Ou seja, eu não tenho o objeto direto. Se eu não tenho o objeto direto, não é verbo transitivo direto. Ele comprou ontem, comprar é verbo intransitivo. Então, muito cuidado com os adjuntos adverbiais. E verbo de ligação são aqueles camaradinhas, né, que eu sempre falo. Ter, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, e lá, 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 e lá, 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 e lá, lá, lá. Pronto. A primeira coisa que você tem que saber são esses pequenos, grandes detalhes. Ele quer esse cara aqui, ó, verbo intransitivo. O verbo transitivo indireto, ele pede preposição. Ele pede preposição, tá? Então, por exemplo, quando eu falo morrer, olha o exemplo que eu dei. De fome. De fome é a causa, é o modo que ele morreu. É adjunto adverbial de causa. Então, morrer aqui é verbo intransitivo. Eu não preciso de complemento. Já acabou. Já não é essa. Beleza? Amar a Deus. Quem ama, ama alguém. Amar quem? Amar quem? A Deus. Ah, mas tem uma preposição. Eu tenho tal do objeto direto preposicionado, mas é objeto direto. Essa preposição não é obrigatória. Você já corta. Cumprir com as expectativas. Eu cumpri. Cumpri com o quê? Quem cumpre, cumpre com alguma coisa. Cumpri com o quê? Com a expectativa. Cara, ele até pegou isso aqui. Você poderia ficar na dúvida, mas eu sempre falo, vamos na mais correta. Vamos na mais correta. Transitivo indireto. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Cumprir o quê? Cumprir o quê? Eu cumpri com o quê? Com as expectativas. Compareceu atrasado à reunião. Quem comparece, comparece a algum lugar. Compareceu atrasado aonde? A reunião. Aqui eu tenho a minha transitividade. Então veja, quem comparece, comparece a. Ele já me pediu a preposição. Quem comparece, comparece a. O verbo pede a preposição. Se o verbo pede a preposição, verbo transitivo indireto. Agradeceu ajuda ao colega. Quem agradece, agradece a alguém. Agradece alguma coisa. Agradeceu o quê? Ajuda. A quem? Ao colega. Bitransitivo, tá? Então aqui é bravo. Aqui é bravo. Compareceu. Quem comparece, comparece a. Quem comparece, comparece a. Identifique. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando para vocês.
Identifica a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Quando que eu tenho um sujeito indeterminado? São várias ocasiões que eu tenho um sujeito indeterminado. Normalmente vocês gravam sempre assim: a terceira pessoa do singular mais partícula C ou terceira pessoa do plural. Normalmente vocês só gravam isso. E, cara, isso aqui não é necessariamente verdade. Sujeito indeterminado é quando você não sabe quem praticou a ação do verbo. Você não consegue saber quem praticou a ação do verbo. Por exemplo, falaram mal de mim. Quem falou mal de mim? Não sei. Não sei, professor. Alguém falou. Se você não sabe, sujeito determinado. Tá? Normalmente, ele se evidencia ali na terceira pessoa do singular mais partícula C, tá bom? Desde que essa partícula C aqui, desde que essa nossa partícula C, ela seja o que eu chamo de partícula de indeterminação do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito, tá bom? O nome já é até atrativo, índice de indeterminação do sujeito. Mas para isso ela não pode ser, o verbo ele não pode ser verbo transitivo direto. Porque se o verbo for verbo transitivo direto, isso aqui eu explico na aula com mais calma, tá? Aí essa partícula C, ela seria partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Mas isso aqui, na aula do nosso curso, ela é mais explicada, com mais calma, com tudo. Na tua primeira aula sobre sujeito, sobre os tipos de sujeito, você já vê isso. Então, o sujeito determinado é aquele que eu não sei o que está acontecendo. Então, está garoando. Está garoando. Garoando é um fenômeno da natureza? É. Se é fenômeno da natureza, é sujeito inexistente. Então, não é essa. Ligaram para saber como você se sente. Se eu falar para você, ligaram para saber como é que você se sente, o que você vai perguntar? Quem é que ligou? Você não sabe. Se você não sabe, é a nossa resposta. Você pode observar que o verbo está na terceira pessoa do plural. Eles ligaram. Eles ligaram. Você não sabe quem ligou. Tranquilo? Posso continuar aqui? Tá? Lembrando que eu não vou fazer todas as questões com tanta calma assim. Então vamos olhar aqui, ó. Idosos já são 10% no país. Então eu tenho aqui uma charge, né? Eu tenho aqui uma caricaturazinha para poder analisar. Então, olha só, analisando isso aqui, análise textual, interpretação, faz parte disso. Então, olha só, é uma praça, eles estão numa praça. Eu tenho 3 idosos sentados, só tem um banco, ou seja, até alguns anos atrás, um banco só naquele local, que parece uma praça ao ar livre, era o suficiente. Mas agora eu tenho mais idosos na fila. Eu tenho mais idosos esperando para sentar. E lá em cima fala, idosos já são, ou seja, o número está crescendo. 10% no país. Tudo isso faz parte de interpretação. Vamos agora. A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação atual por meio de desenhos. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança. Sim, tá certo. O advérbio já está indicando tempo. Eles já são 10%. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos já atingiu um patamar inédito. Sim, dá para entender isso. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o aumento de idosos no país. Sim. Então, é correto afirmar? Veja que fazer uma boa interpretação é importante para você acertar na prova. É correto afirmar que a 1, a 2 e a 3 estão corretas, tá? A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos lá. Vamos lá nesse material aqui, vamos continuar. Mais uma questãozinha pra gente. Assinale a alternativa em que a oração sem sujeito. E quando que eu tenho oração sem sujeito? Quando eu falo oração sem sujeito? Eu tenho oração sem sujeito quando eu tenho o A com H no sentido de existir, o verbo A com H, esse carinha aqui, no sentido de existir. Eu tenho o A com H e o verbo fazer no sentido de tempo. Faz 2 anos. Faz, não é fazem. Faz 2 anos que não viajo. Há 2 anos. Por que, professor, não é fazem?
Porque ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular, tá? Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Então é faz 2 anos. E eu também tenho os verbos como fenômeno da natureza. Choveu, trovejou. Então aqui eu vou estar diante de uma oração sem sujeito. Esperanças haverá sempre. Então eu tenho o A com H. O que eu faço? Troco por existir. Esperanças existem sempre. Sempre existem esperanças. Faz sentido? Se eu falar, eu posso trocar e faz sentido? Se eu posso trocar e faz sentido, a 5 é alfa. A 5 é alfa, tá? Esperanças existem sempre. Sempre existem esperanças. Tranquilo? Ah, professor, fiquei na dúvida se faz sentido. Vai lá para outra. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Quem é que. Ah, professor, aí, trovejar. Fenômeno da natureza. Quem é que trovejou de tanta raiva? Ninguém. Ninguém é um sujeito. Quem é que trovejou de tanta raiva quanto eu? Ninguém. Tá? Haveria desejado. Existiria desejado? Não faz sentido. Alguém havia aberto a porta. Quem é que havia aberto a porta? Alguém. Mesma coisa lá em cima. Choveu papel picado. Chove papel picado? Não. Então, a 5 é a alfa. Tranquilo? Questãozinha de número 6. Indique a oração em que o termo em destaque exerce a função de adjunta adnominal. E adjunta adnominal é muito legal. Adjunta adnominal. Ele é a classe nominal. E a classe nominal, ela está prevista lá na nossa morfologia. Na classe de palavra, nas classes de palavras. Então, eu tenho 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais. Dentre essas classes, a gente separa alguns grupos por classe nominal. Por exemplo, substantivo, pronome, numeral, adjetivo. Tudo isso aqui compõe a artigo. Tudo isso aqui compõe a classe nominal. E esses caras que compõem essa classe, eles sempre acompanham o substantivo, que é o coração da parada. O substantivo, ele é o coração da parada. Então, o artigo, ele acompanha. O adjetivo, ele acompanha. O numeral, ele acompanha. O pronome, ele acompanha. Ah, professor, eu poderia botar ali uma locução adjetiva. Cara, botar esse aqui para facilitar o seu aprendizado hoje. Para você já fazer exercícios estudando, tá? É muito legal você fazer exercícios estudando. Então, quer dizer que se eu tenho uma palavra que é um substantivo, o que tiver acompanhando essa palavra, seja numeral, seja artigo, seja adjetivo, seja pronome, ele assume uma função de adjunta de nominal, tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar isso aqui. O investimento do governo na saúde aumentam. Então, o investimento do governo. Os investimentos vem de investir. Investir é verbo. Então, investimento não é verbo, é um substantivo abstrato. Quando eu tenho substantivo abstrato, eu só posso ter duas coisas. Ou ele é adjunta de nominal, ou ele é complemento nominal. É uma regra. Outra condição sine qua non. Tem um substantivo abstrato. O que vem depois está se relacionando ao substantivo abstrato, ou é adjunta de nominal ou é complemento nominal. Aí eu consigo matar aqui por uma ideia de posse. Ó, ele pratica a ação e ele sofre a ação, tá? Um pratica e um sofre. O investimento do governo. O governo está investindo ou ele está sendo investido? O governo está investindo. Se ele está investindo, é ele que está praticando a ação. Se ele está praticando a ação, adjunta de nominal. Que maravilha! Que maravilha! Então tá aí mais um bizu top para você, tá? Mais um bizu top para você. Vamos continuar aqui nas nossas questões. A alternativa em que o plural dos nomes compostos está empregada corretamente é... Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho ali um substantivo, preposição e substantivo. Pé, moleque, de. Nesse caso, somente o primeiro vai para o plural. Então já não é essa aqui, já não é essa aqui, tá? Já não é essa aqui, moleques.
E também não é essa aqui. Mulher, queijo. Opa! Charlie. Só de eu saber a minha primeira regra. É isso mesmo? Só de eu saber a minha primeira regra, eu já bati. Substantivo mais preposição mais substantivo, só o primeiro vai pro plural. O segundo, beija, de beijar, verbo. Flor, então é verbo mais substantivo. O verbo ele fica parado, ele não muda, ele não vai pro plural. Então só o substantivo, beija-flores, tá certo. Obras-primas, então tenho dois substantivos, os dois vão pro plural, na via escola, mesma coisa. Então tá tranquilo, tá? Vamos lá, vamos lá. 8. Indique a única alternativa que é uma oração coordenada sindética, é que tem o síndeto. Quando eu falo do síndeto, eu falo do ECA. Todas as vezes que eu falar de oração coordenada, você vai lembrar do ECA. ECA, isso aqui é chato, professor. ECA, é um nojo que eu tenho disso. E é justamente esse ECA que eu quero que você grave. Ó, explicativa, explicativa. Isso aqui é um mnemônico. Conclusiva, conclusiva, aditiva, alternativa e adversativa. Pronto. Gravei todos os meus síndetos. Olha aí que maravilha. Olha aí. Pisurado. Irmão, pisurado. Eu não quero que você seja o Pasquale, eu só quero que você acerte a sua questão, só isso. Olha aí, você já sabe agora que as orações coordenadas sindéticas, que tem um síndeto, que é uma conjunção, ele vai unir algumas coisas, ele vai conectar algumas coisas, tá? Ele vai conectar duas orações independentes através do ECA. Então é isso que a questão número 8 ela quer saber. A questão número 8, identifique a única alternativa que é uma oração coordenada sindética. Vamos lá. Vamos cair para dentro dessa aí? De manhã, cuida da casa. À tarde, trabalha no seu projeto pessoal. À noite, cara, tem alguma coisa conectando orações independentes? Não, cuidado que eu também tenho a oração coordenada assindética. Não é alfa. Atende muito bem as pessoas. Tem alguma coisa conectando aqui duas orações principais? Não. Quer o dono. Quer o dono. Quer o funcionário. Atende muito mal os clientes. Opa! Opa, opa, opa! Quer é alternativa. Quer o dono, quer o funcionário, atende muito mal os clientes. Caraca, professor, era só isso, só isso. Era só saber ali. Vamos lá, questão número 9. Questãozinha aí adaptada para gente, beleza? Leia os versos. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Aqui agora a gente está falando de figura de linguagem. Então, eu possuo todas as pedras do mundo. É possível você ter todas as pedras do mundo? Fala pra mim. É possível você ter todas... Você não tá exagerando, não? Não é um exagero? Chorei um rio de lágrimas. Se é um exagero, é hipérbole. Exato. Se é o exagero, é uma hipérbole. Beleza? Vamos lá. Questão número 10. Questãozinha número 10 pra gente. Assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Então, o que é o adjetivo? O adjetivo é aquele cara que vai dar uma qualidade, uma característica ao substantivo, tá? É aquele cara que vai dar uma qualidade ou uma característica ao substantivo. Ele tem que estar ligado ao substantivo. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. Cara, aqui não. Quem é que sabe onde ir? Os cegos, sujeito, não tem nada a ver com adjetivo, substantivo. O cego de Ipanema representava naquele... Quem é que representava? O cego de Ipanema. Cego, novamente, assumindo a função de substantivo. Tem até os artigos antes dele. O artigo sempre vai substantivar o que tem depois. Todos os cálculos do cego se desvaziam na turbulência do álcool. Do cego. Ele está assumindo uma função
de adjetivo aqui? Não sei. Vamos ver. Naquele instante era só um pobre cego. Pobre é uma qualidade, é uma característica. Beleza, agora cego? Não. Então ali não é. Da Terra, que é um globo cego, girando no caos. Então a nossa 10, ela só pode ser a eco. Até porque a gente foi fazendo por eliminação. Essas aqui não é, essa aqui não é e essa aqui não é. Só pode ser a eco. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Papum, papum. Quando eu repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou? Um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres de Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são, novamente, transitividade. Já paguei o bizu. Quando repetir isso? Então, aí você vai ter que fazer aquela parada. Quando repetir, o quê? Isto. Então, se não saiu preposição, se saiu a palavra o quê? Quem é que repetiu? Eu, já achei o meu sujeito. Eu sei que é sujeito oculto. Repeti o quê? Então, eu estou diante de um verbo transitivo direto, tá? Eu estou diante de um verbo transitivo direto, o isto com objeto direto. Já não é a Charlie, já não é a Delta e já não é a Eco. Já não é. Vamos lá. Pensei, pela terceira vez, pensei no seminário. Pensei, quem pensa, pensa em alguma coisa. Pensei no que? Eu tenho uma preposição aqui. Se eu tenho uma preposição, só pode ser transitivo indireto, tá? Alfa. Mas como se pensa em perigo, que passou. O que passou? Mas como se pensa em perigo, que passou, acabou, não tem uma complementação ali. Não tem nada, passou, acabou, foi embora. Tá? Ele ainda botou passou. Passou o quê? Ele botou ali embaixo na Bravo ali, ó. Transitivo direto. Cadê o transitivo direto? Então a 11 é a alfa, tá? A 11 é a alfa. Assinale, vamos lá para 12. Assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Para você saber o que é predicativo, você tem que conhecer o que é adjetivo. Por quê, professor? Porque predicativo do sujeito é um adjetivo. É um adjetivo que está apontando para um substantivo. No caso da sintaxe, é um adjetivo que aponta para o sujeito. Que é o substantivo ou um pronome, tá? Tá bom? E ele está depois do verbo. Ele tem que estar depois do verbo, ele não pode estar antes. Se ele estiver antes do verbo, a gente vai estar diante de um caso de adjunta de nominal. Ele tem que estar depois do verbo, tá? Então vamos lá. Vamos lá para a questão número 12, vamos ler e vamos fazer com calma. Assinale a única alternativa em que existe um predicativo do sujeito. Ela acha minha casa feia. Quem é que acha minha casa feia? Ela é o sujeito. Qual o sujeito? Simples. Ela acha o quê? Porque quem acha alguma coisa. Tá, acho, eu acho. Tá, você acha o quê? Então, eu tenho um verbo transitivo direto. O que eu acho? Minha casa feia. Feia? O que é feia? Sou eu ou é a minha camiseta? Minha casa, ó. Minha camiseta. Feia aqui é um predicativo do objeto. Não tem. Pronto, esquece. Pedro chegou exausto. Pedro chegou. Quem chega, chega. Pedro chegou, beleza. Pedro é o sujeito. Só que exausto é um adjetivo que está apontando para Pedro. E se eu tenho um adjetivo apontando para o substantivo, se eu tenho um adjetivo apontando, é predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, é a Bravo. Tá? Então, é só você olhar as outras aqui, ó. O menino abriu a porta, não tem nenhum adjetivo. O professor encerrou a aula de inglês, eu não tenho nenhum. Maria abriu o presente de Natal, eu não tenho nenhum. Não tem como, não dá nem para ter dúvida. Não dá para ter dúvida, só poderia ser a Bravo. Então a 12 é a Bravo. Lembro-me de que ele só usava a camiseta branca. A oração em destaque é: lembro-me, eu estou diante de uma oração subordinada. Lembro-me disso. Estou diante de uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada, porque eu tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada.
substantiva, porque eu tenho uma conjunção integrante. Todas as vezes que eu troco por isso, eu tenho uma conjunção integrante. Então, lembro-me disso. Troquei tudo isso aqui por disso. Aí agora eu tenho que saber. Eu tenho que saber agora. De antemão, eu tenho uma preposição aqui, ó. Se eu tenho preposição, já vou mudar um monte de coisa. Quem é que lembra? Eu. Eu lembro-me. Lembro-me. Tô falando de mim. O sujeito tá aqui desse lado. E o sujeito tá aqui desse lado, eu já tô aqui diante de um... Já não pode ser a subjetiva. A subjetiva é quando o sujeito está para depois do que. O sujeito fica lá depois do que, tá? Então já não é aquela. Predicativa poderia ser... Nenhuma das respostas não, né? Poderia ser predicativa? A gente tem um macete tão fácil da predicativa? Não. Agora, vamos ver. É complemento nominal ou é objetivo indireta? Quem lembra, lembra de alguma coisa. Lembra de que. Veja que é como se fosse o objeto direto, o objeto indireto do outro lado. Por isso que ela é objetiva indireta, tá? Então, nesse caso, a 13 é a Bravo. Professor, por que não poderia ser a completiva nominal? Eu olhando, eu dei um pause e eu falei que era completiva nominal. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Complemento nominal completa verbo. Complemento nominal completa verbo? Porque lembrar é verbo. Complemento nominal completa nome. Né? Respondi tua pergunta. Entendeu? Então não poderia ser complemento nominal. Vamos lá. Questão número 14. Questão número 14. A frase que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo. Eu tenho um sentido conotativo, um sentido figurado, e denotativo é o sentido do dicionário, é o sentido literal, é aquilo que está ali. A palavra está apresentando o seu real significado. Conotativo, não. Eu posso pegar a palavra e botar ela de várias outras formas, tá? Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Isso aqui é sentido denotativo? Fruto é político? Ou quando eu falo de frutos, eu tô falando de fruto de, de, de frutas? Então já não é alfa. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Tá aqui. Inveja. Inveja no sentido de invejar. Acabou. Então, literalmente, aqui é um sentido denotativo. É no sentido do seu dicionário. É no sentido do que existe a palavra. Tá? Vamos para a questão número 15. Já estamos acabando, hein? Estamos acabando. A ocorrência de interferências leva ou levam nós a concluir que existe ou existem uma relação profunda entre homens e sociedade que os torna ou tornam. Então, vamos responder essa aqui. Vamos responder. A ocorrência de interferência. A ocorrência de quê? O que leva nós a concluir? O que nos leva? Aqui vai estar o leva. O que nos leva a concluir? A ocorrência. Ocorrência é o núcleo. O núcleo está no singular. Logo, o verbo fica no singular. Já não é e já não é. Conseguiu entender? Eu só perguntei. Quem é que leva-nos a concluir? A ocorrência de interferência. Ocorrência é o núcleo, singular. Então é leva. Aqui é leva-nos. Tá? A concluir que existe. Aí eu vou ver se existe ou se existem. Né? Uma relação profunda entre homem e sociedade. Então, o que existe? Uma relação profunda entre homem e sociedade. Cara, a 15 já tá de cara. A 15 só pode ser a alfa. A 15 só pode ser alfa, porque existe, não é existem, tá? Não é existem. Então, pronto, porque aqui tá existem, já matei a questão 15 alfa. Com referência à regência do verbo, o que é regência? É a preposição que o verbo exige.
É o verbo que exige a preposição. O verbo, ele vai, por exemplo, eu preciso. Olha só a regência. Quem precisa, precisa de. Então, eu preciso de ajuda. É a regência verbal que fez, tá? É a regência verbal. Só que ele quer do verbo assistir. Aí, do verbo assistir, ele pode ser verbo transitivo direto, ele pode ser verbo transitivo indireto, ele pode ser verbo intransitivo. O mesmo verbo, ele pode me apresentar tudo isso. O que vai depender? Vai depender do sentido. No sentido de ajudar, é verbo transitivo direto. No sentido de ver, é verbo transitivo indireto. No sentido de morar, é intransitivo. Vai depender do sentido, tá? Então, olha lá. Vamos lá. Alfa. Assistimos. Quem assistiu? Nós, sujeito oculto. Assistimos ontem. Ele quer saber, estão corretas, exceto. Ou seja, ele quer a errada. Veja, a gente não leu. Com referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas, exceto. Então ele quer a errada. Assistimos ontem um belo filme na televisão. Professor, tá perfeita, tá? Tá mesmo, seu apagado? Tá perfeito? Tá no sentido de ajudar? Porque para ser verbo transitivo direto, sem preposição, é no sentido de ajudar. Não, tá no sentido de ver. Eles assistiram, eles viram o filme. Então é verbo transitivo indireto. Se é indireto, eu tenho preposição. Então, assistimos a um belo filme. Deveria ter um A. Pronto. 16 alfa. 16 alfa. Professor, que isso, professor? É isso? Exato. Olha aqui, ó. Os médicos assistiram. Assistir no sentido de ajudar. Não tem preposição. O técnico assistiu os jogadores no treino. Então, o técnico ajudou. Ele não olhou, ele ajudou os jogadores no treino. Por isso que não tem preposição. Assistiremos amanhã. Ah, olha a preposição aqui, ó. Preposição, porque assim, assistir no sentido de ver. E aqui, ó, Machado de Assis assistia no sentido de morar. Então é verbo intransitivo. Não tem preposição, não tem nada. Tranquilo? Questão boa, hein? Questão boa. Vamos lá. Questão número 17. Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido conotativo. Cara, eu já expliquei o que é palavra no sentido conotativo e denotativo. Denotativo, tu pega o dedo de dicionário. É o que realmente é a palavra. Conotativo, eu uso ela em várias outras ocasiões. Eu pego uma mesma palavra e boto ela num outro sentido. Então, vamos resolver a nossa questão número 17. Qual a alternativa não foi utilizada no sentido conotativo? O vento acariciava meu cabelo. Tá no sentido conotativo. O vento te faz carinho. Tá no sentido conotativo. Ele quer que não, tá no sentido conotativo. Minha vida é um livro aberto. Sua vida é um livro? Tá no sentido conotativo. Estou com uma fome de leão. Você tem fome? Você tem fome. Agora, de leão, conotativo. A propaganda é a alma. Propaganda é alguma alma? Não, conotativo. Então só pode ser a eco. A 17 só pode ser a eco. Não tem o que olhar aí. Só pode ser a eco. 18. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. Se juntássemos os adjetivos sublinhados, deixa eu só subir ali um pouco. Pronto, para que você possa enxergar melhor. Se juntarmos os adjetivos compostos, a forma correta no contexto seria econômicas sociais, econômico-social, econômica-social, econômicos sociais ou econômicas sociais. Então, na 18, ele quer saber o plural dos adjetivos compostos. Quando eu tenho dois adjetivos e o segundo se relacionando, determinando, falando do primeiro, camarada, nesse caso, só o segundo vai para o plural, tá? Só o segundo. Então, é econômico-sociais. Econômico-sociais. 18, delta. Marca aí, 18, delta. Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Já te dei bizu. Já te dei bizu. Ele quer a alternativa que tem um erro. E, pelo amor de Deus, de cara. Ninguém, ele atrai o meu pronome oblíquo átomo para antes do verbo. Aqui é um caso de próclise.
Eu subi um vídeo no YouTube de colocação pronominal, é só você assistir. Eu vou deixar para você assistir depois, tá? Mas tá aí, ó. Tá aí. Caso simples, não tem. Aqui embaixo, ó, ele usou a regra, ó. Alguém, ó, ouviu. Ou seja, ele atraiu o pronome oblíquo átomo para perto dele. Próclise. Não o vejo. POA. O não, palavra negativa, atraiu para perto dele. O que atraiu o. O certamente, o advérbio, atraiu o. Veja, questão tranquila, questão que a gente já bateu. Não dá para errar na sua prova, tá? Não dá. Não dá. Identifica a alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Cara, o que é predicado verbo nominal? Eu tenho verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo com o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Essa regra, ela me dá um PVN. Essa regra me dá um PVN, tá? Então, eu vou ter que olhar na 20 qual que é alguma daquelas transitividades mais um predicativo do sujeito ou do objeto. Por exemplo, Luan é muito inteligente. Quem é que é muito inteligente? Luan, meu sujeito. Muito inteligente, inteligente é predicativo do sujeito, só que aqui é o verbo é. Ser, estar, permanecer, verbo de ligação. Veja, não está na minha regra. Aqui só é predicativo, aqui só é predicado nominal. Só é predicado nominal, PN. Tá? As crianças estão felizes, PN. Mesma análise acima. Agora, Maria chegou cansada. Quem chega, chega, irmão. Maria chegou, acabou. Então aqui é um verbo intransitivo. Ó, verbo intransitivo. Maria é o sujeito, beleza. E cansada? Cansada não é um adjetivo que está apontando para ela? Predicativo do sujeito. Então eu tenho verbo intransitivo com predicativo do sujeito. PVN. Então a 20 é a Charlie, tá? A 20 é a Charlie, você já viu o porquê. Vamos aqui para nossas últimas questões. Identifique a única alternativa que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Cara, vai estar entre vírgulas. Mais fácil para você decorar. A filha que é médica, a filha qual, beleza. Que é um perréu. Vive em outro estado. Perréu, ele sempre aponta para cá. É um caso anafórico. Professor, o que é o caso anafórico? É o que aponta para trás, é o que está se remetendo, tá? É um caso de coesão referencial, é uma coesão referencial. Quando a gente falar de coesão e coerência, isso aqui é um caso de coesão referencial, utilizando ali anafórico. Porque ele está se remetendo. Está se remetendo a quem? A filha, tá? Mas é essa? Não. A criança pequena que não dorme à tarde costuma ficar... as crianças pequenas, as quais, veja, anafórico. Mas é essa? Não. O filho do João, vírgula, que vive no exterior. Opa! Ó, pra me ajudar. Acabou. Acabou. 22, novamente mais uma figura de linguagem. Tu és a chuva e eu sou a terra. Tu és a chuva e eu sou a terra. Isso aqui eu só tô fazendo o quê? Uma metáfora, tá? A 22 trata-se de uma metáfora e chegamos aqui ao final das nossas questões. Se você ficou até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar um like. Aqui, inclusive para você, saiba, nosso curso ele é assim. A gente tem bastante questões, bastantes exercícios. Esse, inclusive, eu vou subir para o curso também. Eu vou subir para o curso. Qual é a diferença? É que lá tu tem toda a parte da teoria com toda a calma do mundo. Tudo que foi batido rápido aqui, lá você tem calmamente te explicando, apto para você fazer o concurso de sargento de aeronáutica, de aprendiz de marinheiro e de fuzileiro naval. Tá esperando o quê? Os concursos estão aí. Concursos estão aí. Tá esperando o quê? Tá? Valeu, muito obrigado. Tamo junto. Fui.